olhar, sabe, irmãos, para o Senhor, olhar para o coração do Pai, olhar para a minha vida e saber que o Senhor confia em mim, isso é um privilégio. Eu olho independente de como eu estou, independente de quem eu seja, existe algo, existe um propósito a ser cumprido na minha vida. Independente do que eu fiz há meia hora atrás, eu sei que o Senhor, Ele me ama e Ele confiou a mim, Ele me chamou, Ele me escolheu para estar do lado dEle. Ele me escolheu para que eu pudesse, sabe, ser essa que vai proteger essa palavra, que vai ser essa que vai andar sobre essa palavra. Então eu olho para mim e eu me sinto privilegiada. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que vocês também possam se sentir privilegiados. Se sintam privilegiados, porque sobre a vida de vocês existe uma palavra, foi liberada uma palavra sobre a vida de cada um aqui, e nós precisamos andar sobre essa palavra. Nós precisamos, sabe, proteger essa palavra. Eu lembrei aqui agora, quando Davi ele foi resgatar a arca, que quem é que põe a mão na arca e morre? Uzá. Obrigado, pastor. Às vezes as pessoas falam assim, mas poxa, por que ele morreu? Ele foi lá ainda de boa vontade, segurou. Irmãos, o Senhor ele não está à procura de boa vontade, Ele está à procura de homens e mulheres que façam valer a palavra dEle. Ele está à procura de homens e mulheres que protejam a tua palavra. Ele está à procura de homens e mulheres, sabe, que faça, sabe, valer, que faça acontecer aquilo que está no coração dele. Para mim continuar aqui, eu queria chamar minha esposa. Vem para cá, amor. Vem cá, fica aqui, vem cá. Vou fazer uma dobradinha aqui com minha esposa. A palavra diz que Abraão sai para poder resgatar Ló. Mas o que eu queria falar antes aqui? Abraão poderia ter olhado, ele poderia ter falado assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Abraão, ele poderia ter olhado e ter falado assim, eu vou lá, ele tem os homens dele. Nós dois não temos mais nada. Ele simplesmente é meu primo, ele simplesmente é um parente. Meu sobrinho, obrigada. Ele simplesmente é meu sobrinho. E nós não temos nada mais a ver. Mas só que o que me chamou a atenção, que independente do que tinha acontecido entre os dois, independente de que se os pastores deles estavam brigando, independente de que se cada um foi para um lado, Abraão, ele se sentiu, sabe, no dever, ele se sentiu no dever de ir até Ló, de ir buscar Ló. Ele se sentiu no dever de proteger Ló. Vindo Abraão, que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Eu vejo dois tipos de pessoa. Acima, ele fala dos aliados. Ele fala que esse que veio avisar a Abraão, ele era dos aliados. E naquela época, era de praxe os reis terem aliados. O que era aliados? Aliados eram aqueles que estavam ao redor, que iam para a guerra com eles, até se juntavam para a guerra, para poder guerrear por com um tal reino contra um tal reino. Mas os aliados, eles não protegem espécie. Os aliados, eles são os tipos de pessoas que, assim, eles podem até ir, eles vão até para a guerra, mas o barulho é seu. Quando der ruim, eu meto o pé. Os aliados eram esses que se diziam estar com ele, mas ao mesmo tempo não estavam. Sabe por quê? Porque aliados não protegem. Aliados não dão o sangue. Aliados, eles se envolvem, mas não se envolvem. Sabe aquela questão da galinha e do porco? A galinha, ela bota os ovos e ela dá os ovos. Está aqui, já dei a minha parte. O porco não, ele morre para fazer o bacon. E os aliados, eles são mais ou menos esses homens. Os aliados, eles não protegem visão. Os aliados, eles não protegem palavra. Os aliados, eles não andam sobre uma palavra. Mas agora, a palavra diz que Abraão, ele pegou quem? Ele pegou os nascidos.
ele pegou os nascidos de dentro da sua casa. E o que me chamou a atenção, por que ele só pega os nascidos? Por que Abraão, ele separa esses 318? Por que Abraão, ele pega esses que de dentro da sua casa? Para poder ir para essa batalha, para ir lá e resgatar Ló. Ele precisava de homens e mulheres que ele sabia que ia guerrear junto com ele. E quando nós olhamos para a nossa vida, quando Deus olha para nós, diante daquilo que Ele nos dá, diante da palavra que Ele libera sobre as nossas vidas, o que será que eu estou fazendo com tudo aquilo que o Senhor libera sobre mim? As palavras que Ele tem lançado sobre mim? Será que quando eu chego diante de Deus, diante de tudo isso que Ele libera, será que eu tenho sido uma aliada ou será que eu tenho sido nascida? Porque ser aliados, irmãos, é muito fácil. Aliado não tem compromisso. Aliado não quer se envolver. Aliado não tem o mesmo DNA. Aliado não tem a mesma visão. Aliado não olha para o mesmo lugar. Eu lembro uma vez que, quando eu estava nos meus conflitos com Deus, e o Washington chegou no quarto, ele estava no quarto, e lá em casa tem uma janela assim que dá para os montes, assim, e ele ficou parado ali na janela, ele ficou olhando um tempo na janela, e naquele tempo eu estava vivendo uns conflitos que eu não conseguia, eu estava perdida em uns conflitos, e aí eu olhei para ele e falei assim, cara, o que você está vendo? Me mostra o que você está vendo. E ele falou para mim assim, Érica, você só vai ver se você vier junto comigo. Ele falou, você só vai ver se você vier junto comigo. E naquele dia ali eu entendi que eu precisava andar do lado dele, eu precisava proteger aquilo que Deus tinha dado nas mãos dele. Eu precisava proteger aquela visão que ele via, o que ele olhava, para o lado que ele olhava. Eu precisava, como esposa, proteger isso. Mas às vezes nós queremos ser esposa, sabe? E queremos reclamar e não queremos proteger. Não queremos proteger o propósito. Não queremos proteger o esposo, não queremos proteger os filhos, não queremos proteger o marido, não queremos proteger o pastor, não queremos proteger os líderes, não queremos proteger. E viramos aliados, aqueles que não querem compromisso. Aqueles que, aliado, que quando para ele não dá, ele está insatisfeito, porque só a vontade dele prevalece. O aliado, só aquilo que ele acha que é bom. Porque o aliado, quando não está bom para ele, ele mete o pé, ele sai fora. E naquele momento, eu falei, então tá, então eu vou. Eu vou, e eu topei, e hoje eu estou aqui. Porque muitas das vezes, irmãos, porque nós não estamos vendo nada, nós achamos que nada está acontecendo. Porque nós não estamos, sabe, olhando para lugar nenhum, olhando, sabe, achamos que o outro que está do nosso lado, o que ele está vendo, não tem nada a ver. Mas se você não está conseguindo enxergar, se você não está conseguindo ver, simplesmente segue. Segue o seu irmão mais velho. Se você não está conseguindo ver nada, segue. Ei, querido. Me segue, querido. Me segue. Ai, gente. E quando eu olhei para essa passagem, eu falei, nós precisamos ser nascidos. Nós precisamos ter o mesmo DNA. Nós precisamos olhar para o mesmo lugar. Nós precisamos, irmãos. Precisamos olhar para o mesmo lugar. Mas o mais interessante nisso, em meio a ela estudando, né, eu estava vendo filme. Aí ela foi para assim, precisa contar essa parte? Vem ver filme comigo. E o mais interessante no filme que nós estávamos assistindo era Troia, que conta a história de Aquiles. Ele vai para a guerra, nem aí para o rei que estava junto dele numa guerra. A proposta dele era ele aparecer em meio à guerra. Era tanto que
o rei tinha ele como oportunista, porque Aquiles não obedecia o pedido do rei. E quando Aquiles vai se consultar com a mãe dele sobre a guerra, ele fala para a mãe dele assim: o que você acha de eu ir para essa guerra? A mãe dele fala assim: se você não for para essa guerra, você vai ficar aqui, você vai instituir uma família onde você vai ter filhos, netos, e você vai viver por aqui. E o teu nome não vai perpetuar por toda a vida de outras pessoas. Agora, se você for para essa guerra, você vai guerrear uma guerra onde pessoas, todos queriam estar lá. E pelo que eu te conheço, você vai guerrear e o teu nome será lembrado por todos. O que ele faz? Ele parte. Aí que está o que ela está falando. Ele se aliou a este rei, ao qual ele não servia este rei por causa da guerra. O propósito dele não era obedecer este rei. O propósito dele era estar na guerra. A maioria dos interesses desses que vão para se aliar é de acordo com o que vai acontecer em meio a esta guerra. É chamado a reunião dos lordes. Eu convido todos eles e estão presentes. Então, nós vamos guerrear contra tal lugar. Beleza. Mas fulano vai ficar, eu guerreando e ganhando, eu te dou isso, onde você vai ter isso, ele vai ter isso. Realmente, se você for ver, não existe aquele interesse de lutar pela vida deste rei. Mas quando a gente vê a situação de Abrão, ele era um homem influente, ele era tipo um sheik, ele tinha dinheiro, ele era conhecido e respeitado. Então ele poderia ter todas as pessoas para guerrear contra esses que saquearam e levaram o primo dele. Mas a Bíblia declara que ele escolheu dentro da casa dele esses. Ele sabia que aqueles homens iam morrer por ele, dando a vida por ele, naquilo que ele foi fazer lá. Então, quando nós entendemos isso para os dias de hoje, fazendo parte de uma congregação igual a essa, nós nos colocamos em pensar, o que eu sou hoje? Né? Minha esposa foi lá para como é que se fala? Da ilustração da galinha e o porco. Mas é interessante saber se realmente eu sou filho desta casa ou sou aliado. Porque de repente eu vou estar contigo, pastor Marco, pastora Simone e demais pastores, na hora que o pau quebrar, eu corro, eu saio. E quando a Érica vira para mim e fala, né, desde o início sobre essa situação, o que você está vendo, eu lembro quando eu cheguei para o tabernáculo, foi mais ou menos isso, eu me permiti caminhar de imediato, né? Tá certo que não foi de um dia para o outro, eu cheguei, levantei a mão, me tornei crente, não. Eu coloquei no meu coração que eu queria congregar, fazer parte. E ela não. E ela virou para mim e falou, crente, agora é você, tu segue a tua vida, eu vou seguir a minha. Mas isso foi mudando de acordo com o tempo, porque aquilo que ela não via, ela começou a enxergar. Que ela não poderia simplesmente ser aquela pessoa que em parte estava, em parte não estava. E nós nos tornamos esses filhos da casa. E quando a gente fala, mês passado, Marco Antônio falou aqui, pregou, trouxe a ministração sobre Eliezer, falando sobre o juramento, foi isso, Marco Antônio? Ele e Abrão, coloque suas mãos debaixo da minha coxa, que ele fala sobre semente, e declara para ele, mas antes disso, é no 15, só para mim encontrar aqui, é o 15:1, isso. Vamos lá então, meus irmãos. Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão, e será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filho, ou herdeiro da minha casa? Continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste a descendência, a um servo nascido na minha casa é meu herdeiro. Ele declara que Damasceno era esse, ao qual veio de Padã Arã junto com Abraão, e ele declara que era nascido na casa dele, mas ele era um servo. E ele declara aqui que ele daria o que ele tinha a este homem que não era filho dele. Que a Bíblia declara que ele já é de idade, ele não poderia ter filho, e ele fala com o Senhor em visão, que declara naquela assim, eu não tenho filho. E o Senhor fala para ele que ia dar filho para ele, e ele fala, o que eu tenho hoje não é o meu filho, vou dar a minha herança para ele. Mas aqui nós vemos que ele fala que nasceu na casa dele. Mas Abraão, ele tinha muitas pessoas junto dele.
Mas Eliezer, se a gente for ver aqui, quando a gente vai para essa parte, que é lá no 24, quando fala desse texto, que ele vai procurar uma mulher para Isaac, o Senhor tem este homem como uma referência dentro da casa de Abraão, que não é aquela assim, não era sangue do sangue dele, mas Abraão toma ele como este que era nascido dentro da casa dele. E a Bíblia declara mais na frente, se você vai ler, que quando ele chama e fala, olha só, faz esse juramento, e você não vai voltar sem esta, que vai se casar com meu filho. E ele vai seguir e anda um mês, e quando chega pouco, para ele chegar naquele lugar, ele ora ao Senhor. Senhor, o Deus do meu Senhor, que me trouxe a este lugar, se realmente naquilo que o meu Senhor vive da sua palavra, eu quero crer dentro de mim também, naquilo que o Senhor vai fazer para mim. E o Senhor responde para ele. Meus irmãos, se nós entendemos realmente naquilo que o Senhor nos chamou e andar por uma visão ao qual Deus está dando a esses homens, a essas mulheres, nos dias de hoje, nós vamos desfrutar realmente daquilo que Deus tem para nós, porque nós somos nascidos. Porque nós temos que deixar de ter essa mente de aliados, onde nós chegamos e oferecemos o ovo e saímos fora e acabou. Ah, pastor Washington, então você quer recrutar uma galera que morra pelo propósito? E se eu disser que é assim? Porque morrer é lucro. Ah, então estou fora disso, que para morrer para mim não dá, então você está fora do propósito. Mas em nenhum momento nós, pastores, chegaremos para vocês e vamos falar assim, pule do abismo, mas sim, ouça o que o Espírito Santo está falando e ande sobre essa palavra e prospere em cima disso. É mais ou menos isso. Agora, em parte eu ouço, e em parte eu não ouço. Aí eu penso dentro de mim, eu sou um filho desta casa ou eu sou um aliado? Eu sei que vai chegar momento que essa igreja vai crescer, vai prosperar. Eu posso ser remunerado como músico, eu posso ser remunerado como pastor, eu posso ser remunerado como como é que se fala, a pessoa que limpa? Como um zelador, ou como posso ser também como uma pessoa que faz a manutenção do ar-condicionado, como uma pessoa também, uma série de coisas. Mas será o que nós estamos pensando realmente dentro disso, naquilo que o Senhor está nos chamando para desenvolver nele? Onde que você pensa que tem que ganhar é perder, mas receber de Deus daquilo que você necessita. Então, quando nós falamos sobre a situação de aliados e nascidos da casa, é saber, meus irmãos, quem nós somos, onde nós nos encaixamos realmente nisso. Quando o Senhor olha para nós, o que Ele fala de nós diretamente. Então, eu acredito que nos dias de hoje é entender que realmente nós temos que proteger e desfrutar dessa semente e fazer valer naquilo que o Senhor nos chamou, nos escolheu para uma missão. Para uma missão. Aquele homem saiu de uma terra, Eliezer saiu de uma terra, onde Abraão falou para ele, vá a este lugar. Chegando lá, você vai procurar sobrinha que é filha de fulano e tal, isso e aquilo, e assim. E ele foi, meus irmãos. Ele não tinha a foto da pessoa, ele não tinha, não, ele foi em cima daquilo que Abraão falou para ele. E quando chegou lá, faltando pouco para ele chegar na cidade, a Bíblia declara que ele ora ao Senhor. Ele ora. E naquilo que vocês têm recebido do Senhor, naquilo que o Senhor tem falado para vocês avançarem, será que nós temos orado e buscado entender realmente o que é? Ou simplesmente esperamos acontecer? Se acontece, é bônus. Se não acontece, Deus não está comigo, por que está acontecendo isso? Então nós temos que saber realmente quem nós somos. Se somos simplesmente aliados, que estamos à mesa só para desfrutar de algo, ou se somos esses nascidos do Senhor, nascidos no Espírito, para viver aquilo que o Senhor nos chamou, nos escolheu. Cada um de nós, existe um propósito sobre nossas vidas, ao qual o Senhor tem falado para cada um o que devemos fazer. O que devemos fazer, o que devemos agir e como devemos nos colocar. Escolha hoje. Escolha hoje.